Fala, parceria! Professor vai estar na área para falar de transição demográfica. Tema importante, tema que cai e tema que você nunca mais vai errar depois desse vídeo. Então respira fundo e solta a vinheta. Vem com o pai moleque, porque aqui é Geo Raiz, Geografia com lousa e giz, para mais um tema ligado à população, à demografia, falar de transição demográfica. Mas antes, aquele pedido maroto, se inscreve no canal, curte esse vídeo e um salve para os meus aluninhos do 7º ano que tem aí dado uma agitada no meu canal. Vamos lá, primeiro eu quero que você entenda uma coisa, o processo de transição demográfica ele é estudado porque ele é um processo onde praticamente todos os países passam por eles, porém, cada um em um período diferente. Alguns iniciaram a transição demográfica no final do século XIX, início do século XX. Alguns, como o Brasil, iniciou esse processo no pós-Segunda Guerra. E alguns países da África, por exemplo, estão iniciando esse processo hoje. Se cada um iniciou numa época, vai terminar numa época diferente. E uma das coisas que a gente pode falar é que a Europa já terminou e tem já o seu envelhecimento da população. Vamos lá, o que acontece nessa transição demográfica? Acontece uma redução na taxa de natalidade, de mortalidade e de fecundidade. Seguinte, se você não tem conhecimento desses conceitos muito bem segmentados na sua cabeça, desses conceitos sobre população, eu vou falar para você, vem nesse card que eu estou colocando aqui, que é um vídeo onde eu explico todos os conceitos. Então você pausa esse, assiste aquele e volta aqui que vai ficar melhor para você. Vamos lá. Se vai ter queda na natalidade, mortalidade, taxa de fecundidade, nesse processo, no final a gente vai ter que montar um gráfico aqui, a gente vai ter várias mudanças no crescimento vegetativo, que uma hora ele cresce e uma hora ele diminui. E um envelhecimento da população no final do processo. Vale falar que esse processo de transição demográfica está sempre ligado a um processo de urbanização. Como a urbanização e industrialização da Europa foi mais cedo, eles começaram o processo mais cedo. Como aqui na América Latina foi mais tarde, começamos o processo mais tarde. Nesse processo a gente tem que estar ligado em duas coisas. O que vai acontecer? Primeiramente, vai acontecer um aumento da expectativa de vida, que reflete uma queda, uma redução da mortalidade. Vareta, o que vai fazer esse aumento da expectativa de vida? Vem comigo que são alguns fatores. Aonde começar a se urbanizar, uma das coisas que vai dar grande impacto é uma melhoria no saneamento básico. Pensou em saneamento básico? Pensa rapidão, água e esgoto, certo? A água é uma das coisas mais importantes para a nossa vida, porém também um dos maiores vetores de doença. Eu lembro quando eu era moleque, que na televisão televisão é aquilo que passava, primeiro, televisão era 4 canal, não tinha TV a cabo, não tinha internet, era aqueles 4 canal. E tinha propaganda do governo assim, só beba água filtrada ou fervida. Por que o governo falava esse tipo de coisa? Porque a qualidade da nossa água era ruim. Você sabe a importância disso porque você já assistiu Largados e Pelados. Pega a referência cultural no Largados e Pelados, eles têm que dar aquela fervidinha na água. Vamos lá. Melhorou o saneamento básico, rapidamente a gente começa a viver mais, já reduz a mortalidade infantil, isso já dá um boom na expectativa de vida. Associado a isso, a gente teve muitos avanços na medicina. Cara, o que a medicina avançou nos últimos 40 anos não está no gibi. Doenças muito graves conseguiram ser melhor diagnosticadas, melhor tratadas e até com altos índices de cura. O próprio câncer, que é uma das doenças mais graves que existe, todo mundo que já passou aí com casos de câncer na família sabe do que eu estou falando. Hoje, os índices de cura do câncer é muito, muito, muito maior do que era há algumas décadas atrás. Vamos lá, além disso, campanhas de vacinação. Sim, vacina salva vidas. Se você é anti-vax, terraplanista, só lamento. Cara, a vacinação é um dos fatores extremamente importantes. Você pegar aqui no Brasil, a gente conseguiu zerar a poliomielite, reduzir casos de sarampo, graças a campanhas de vacinação. Então, campanha de vacinação é extremamente importante. Além do que, uma melhor nutrição. Uma das coisas que a gente conseguiu reduzir no Brasil nos últimos 40, 50 anos é o número de pessoas subnutridas. Nos últimos anos, você acompanha aí as notícias, você sabe que principalmente a partir de 2019, mas com muita ênfase em 2020,
houve um aumento dos casos de fome no Brasil, de insegurança alimentar, que é o termo técnico, e isso é um problema, porque isso afeta diretamente a expectativa de vida, principalmente se você for mal nutrido na primeira infância, certo? Hoje a gente tem menos casos de subnutrição do que tinha lá há décadas atrás. Se você comparar alguns anos atrás, aumentou, mas comparando a esse período do Brasil rural com o Brasil urbano, a gente já tem uma melhoria. Hoje tem que ficar preocupado com o quê? Com os casos de sobrepeso e obesidade infantil. Algumas reportagens já trazem que isso vai se tornar uma epidemia no Brasil daqui a pouco tempo. Nas próximas décadas, a quantidade de pessoas obesas e até crianças obesas vai aumentar muito e todos os impactos que isso pode ter para a sua saúde. Bom, se a primeira parte dela era a aumento da expectativa de vida e a queda da mortalidade, a gente vai ter que falar do segundo processo, que é a queda da natalidade e da fecundidade. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Estou lançando, junto com meu parceiro Coqueiro, já deve ter visto algum vídeo de história dele aí nas revisões, um projeto chamado Conexão Humanas. Vão ser aulões gratuitos via Google Meet. É só você se inscrever nesses aulões. Vou deixar o link ali na descrição e a gente vai comentar diversos temas para quem estiver ali inscrito. Você vai fazer a inscrição, você vai terminar lá no grupo de WhatsApp e desse grupo de WhatsApp você recebe o link no dia da aula. Cara, o primeiro tema que eu vou falar é sobre desglobalização, os impactos da Covid e da guerra da Rússia e Ucrânia na economia global. E tem muita coisa para falar disso daí. Depois vamos fazer resoluções e assim vai, mas entra lá, você pode participar dessas aulas ao vivo com a gente. Vamos lá, voltando para a aula. Queda da taxa de natalidade e fecundidade. No momento que começa a urbanização, dá para a gente falar de alguns fatores que vão mudar esse comportamento reprodutivo. E a primeira coisa que eu gosto de falar é sempre do alto custo de vida familiar. Meu, vem comigo, vem comigo. Pensa lá no Brasil, década de 50, zona rural. Meu, as pessoas tinham muitos filhos. A taxa de fecundidade era acima de 6 filhos por mulher. Por quê? Porque na zona rural, uma criança com 9, 10 anos, ela já começava a ajudar na roça. Então, eu tinha um filho, era mão de obra, certo? Para ficar bonito, você pode falar que a base do trabalho era familiar. Então, quanto mais membros tivesse em minha família, mais gente para trabalhar, melhor ficava. Quando você muda essa lógica de capacidade, isso acaba. O filho vai se tornar um grande custo ao longo da sua vida. Cara, é custo de alimentação, um dos custos mais caros que tem, principalmente para a classe média, é de educação, vai pagar educação particular por muitos e muitos anos. Saúde, alimentação, vestuário. Só para você ter uma ideia, é muito comum na classe mais baixa, não, as pessoas têm que trabalhar um pouco mais cedo, mas na classe média, eu vou me colocar nisso, eu fui me tornar independente financeiramente, me sustentar, morar fora de casa, eu tinha 22 anos, certo? Se você pegar o caso da minha irmã que fez medicina, cara, até ela se formar, quem bancou foi sempre meu pai, meus pais, né? Então, a gente fica muito tempo dando gasto antes de ajudar financeiramente. E todo mundo quer dar para o filho uma condição tão boa quanto teve ou melhor. E aí você tem que fazer uma conta, um planejamento familiar para saber que muitos filhos, muito gasto, você não vai conseguir. Associado a essa questão do gasto, a gente vai começar a ter uma forte entrada da mulher no mercado de trabalho. Cara, essa entrada da mulher no mercado de trabalho é importante até para a emancipação e para vários ganhos que elas vão ter sociais. Ela vai começar, a função da mulher deixa de ser a dona de casa que cuidava dos filhos para compor a renda familiar. Não vou aumentar aqui ainda nas diferenças que você tem salarial. Houve leis agora no Dia da Mulher, estou gravando no dia 13 de março. No dia 8 de março teve algumas leis que foram feitas até nessa questão salarial aqui no Brasil. Mas a partir do momento que a mulher entra no mercado de trabalho, é comum que ela vai dar mais atenção ao seu processo de formação. Significa que ela vai fazer um ensino fundamental, um ensino médio, não vai querer ter filho tão cedo, vai fazer uma universidade, não vai querer ter filho tão cedo, vai acabar pensando na sua própria carreira, ela vai começar a atrasar o casamento e, consequentemente, atrasar o primeiro filho. Eu sempre brinco com meus alunos, com meus amigos, que eu falo que a gente é uma geração dos filhos aos 30. Se você pegar antigamente, os filhos vinham na casa dos 20. Hoje as pessoas têm filhos na casa dos 30 anos. Por quê? Porque a mulher quer acabar sua formação acadêmica, entrar no mercado de trabalho, ter uma segurança no mercado de trabalho, para depois ter um filho. E essa é a realidade atual. Se você atrasa o primeiro filho, a chance é que você tenha menos filhos.
Ligado ainda a isso, hoje existem os métodos anticoncepcionais ou contraceptivos. Os mais famosos são a camisinha e a pílula feminina. Cara, dessa forma, os casais podem ter relações sexuais sem engravidar. Meu, você não ia falar pra minha avó, na roça, no final dos anos 50, que ela tinha métodos contraceptivos. Mano, minha avó teve 6 filhos. Hoje, você tem a informação sobre isso. Não estou nem entrando aqui na questão de saúde, do uso do preservativo, da camisinha, mas da questão aí de planejamento familiar. E esse planejamento familiar vem porque a informação e o acesso aos métodos contraceptivos é cada vez mais fácil. E para fechar, mais educação, mais informação, você sabe, tem muito mais sobre planejamento familiar, sobre como funcionam os métodos contraceptivos, e esse avanço na educação também dá um avanço na queda da natalidade. E eu estou olhando para baixo porque tem uma cachorra que está tentando comer o fio do microfone. Vai para lá! Né? Essa daqui é a Maia. Fala assim, eu sou a Maia, eu vim aqui, sei lá, temporário, mas meu pai não teve coragem de me dar embora de volta. Ele está comigo aqui faz quase 2 anos e eu estou no cio, né? Então vai para lá. Depois do momento canino, vem com o pai. Qual que é o resultado disso? E segura que a gente ainda vai fazer um gráfico junto. O resultado disso é, se eu tenho cada vez menos gente nascendo e as pessoas vivendo por mais tempo, eu vou ter um aumento da porcentagem de idosos na população. É o que está acontecendo no Brasil, um aumento da porcentagem de idosos. Consequentemente, o governo vai ter mais gastos com saúde e com previdência. Esses 2 setores serão fortemente afetados. Já tivemos uma reforma da Previdência justamente ligada a esse envelhecimento da população. Tem outros fatores, mas não convém aqui. E outra coisa, vamos ter uma menor porcentagem de jovens na população. Uma menor porcentagem de jovens pode levar ao que já acontece em alguns países muito envelhecidos na Europa, de chegarmos ao ponto de faltar mão de obra. Você ter mais gente se aposentando do que entrando no mercado de trabalho. E isso pode se tornar um problema em algum momento. Então, esses daqui são 2 desafios demográficos que todos os países passam a partir quando terminam essa transição demográfica. Vou fazer um corte seco e a gente vem fazer o gráfico junto. Vem comigo para o finalzinho da aula, vamos fazer o gráfico de transição demográfica. Vamos lá. Vamos começar falando da primeira fase da transição. A primeira fase, eu quero que você pense no mundo rural. Elaiá. No mundo rural, eu quero que você entenda aqui. Vamos lá. A taxa de natalidade é alta. Pensa que aqui é o 0. A taxa de mortalidade também era alta. Se a natalidade é alta e a mortalidade é alta, o que vai acontecer? O crescimento vegetativo é relativamente baixo. Porém, o que vai acontecer? Logo que você tem o início de uma urbanização, o que vai acontecer? A primeira coisa que acontece é esse impacto aqui, ó. Você tem uma rápida queda na mortalidade. Só que a taxa de natalidade continua alta, ela vai cair muito mais lentamente nessa fase. Se está nascendo muita gente e morrendo bem menos, consequentemente, o crescimento vegetativo, ó, sobe muito. Aqui a gente vai chamar de boom, o boom demográfico ou explosão demográfica. É o período de maior crescimento vegetativo do país. O Brasil chegou a ter praticamente 2,99% na década. Cara, um crescimento extremamente alto. Hoje a gente cresce 0,7% para você ter um parâmetro de comparação. Aqui é a fase que eu gosto de chamar que é a transição propriamente dita. O que acontece? Rapidamente, aqueles fatores da mulher no mercado de trabalho, o alto custo de vida começam a afetar e vão fazer a sua natalidade diminuir. Ó. A mortalidade continua caindo, só que agora num ritmo bem mais devagar. A natalidade vai começar a cair num ritmo acentuado. Consequentemente, nascendo menos gente, o crescimento vegetativo, ó, cai também.
para a gente chegar na última fase, aonde você vai ter um momento que a gente chama de estabilização. Aqui estabiliza. Normalmente você vai ter que a taxa de natalidade se encontra com a taxa de mortalidade e vamos chegar a um crescimento vegetativo zero. Em alguns casos, pode acontecer de você começar a ter uma mortalidade maior do que a natalidade. E aí você vai ter o crescimento vegetativo negativo. Construir com vocês então aqui o gráfico da transição demográfica para finalizar essa aula. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, fortalece o canal, se inscreve no Conexão Humanas e vamos que vamos. Beijo no coração e bora pra facu!